Alguns fatos históricos passam quase despercebidos. Detalhes que alteraram o rumo dos acontecimentos. E são essas curiosidades que vamos mostrar no Porquês da História. O Rio de Janeiro possui várias igrejas de São Jorge. As mais conhecidas são a Matriz, em Quintino Bocaiúva, na zona norte da cidade, além da Rua da Alfândega, no centro do Rio. Na verdade, esse templo católico da Rua da Alfândega não é exclusivo a São Jorge. O oráculo exato é Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge. A união desses dois santos no mesmo local aconteceu porque a igreja original, exclusiva a São Jorge, entre as ruas Luís de Camões e Gonçalves Ledo, construída em 1781, estava em péssimo estado de conservação e ameaçava desabar. E foi assim, por questão de segurança, que surgiu a ideia de transferir a imagem de São Jorge para a igreja de São Gonçalo Garcia, lá na Rua da Alfândega. Só que a reforma nunca aconteceu. A igreja original foi demolida em 1855 e o terreno foi vendido a terceiros. Em 1854, Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, além de ter um nome muito longo, era bispo e conde de Irajá, e com essa autoridade definiu a união das irmandades formando a venerável confraria dos gloriosos mártires São Gonçalo Garcia e São Jorge, onde fica a igreja atualmente. Desde a sua fundação até 1869, a procissão anual em homenagem a São Jorge acontecia no dia de Corpus Christi, pois não havia feriado dedicado ao santo. Nessa época, a imagem de São Jorge era conduzida por um verdadeiro cavalo branco cedido pela corte e ornamentado com as armas da Casa de Bragança. Esse animal era tão exclusivo que não fazia mais nada além de aguardar a procissão anual numa cocheira especial no extinto Largo de São Domingos. Durante a procissão, escravos seguiam a pé ao lado do cavalo para equilibrar a imagem. Em Portugal, a imagem de São Jorge era escoltada pelo Cavaleiro de Ferro, como esse, mostrado na pintura de Debré. A procissão seguia da igreja que havia no Campo de Santana até o Largo do Paço, hoje Praça 15 de Novembro. Ali, esperava a porta da Capela Imperial por Sua Majestade, e no retorno, seguia por onde o provedor determinasse. Pois é, o santo aguardava pelo rei. A partir de 1940, finalmente deram um descanso ao cavalo. O animal verdadeiro foi substituído por outro de madeira. Nada mais justo, pois a imagem do santo pesava mais de 100 quilos. Essa imagem é do Largo dos Curros, atual Campo de Santana, numa pintura de Franz Josef Freiberg, de 1818. Nessa pintura podemos observar a Praça de Touros montada no centro do Campo de Santana. Desde o século XVIII que o Campo de Santana recebia touradas. Sim, havia touradas no Brasil colonial. O lado bom dessa história é que não havia o sacrifício dos animais. As touradas tupiniquins eram como uma corrida de touros e novilhos. No princípio, financiadas pela corte, e aconteciam em algumas datas festivas. Gradativamente, a iniciativa privada foi patrocinando suas próprias touradas quase que diárias. E aquele clima festivo e familiar foi pouco a pouco sendo substituído por um ambiente de bebedeiras, brigas e rixas. Essa atmosfera gerada pelas apostas concentrava um público de aproveitadores. Sendo assim, essa prática foi proibida em 1907 pelo então prefeito Souza Aguiar. São várias as igrejas de São Jorge pelo mundo. Uma delas está na cidade de Lalibela, ao norte da Etiópia. A área em Lalibela possui 11 igrejas, um mosteiro e sepulcros, todos monolíticos, ou seja, talhados em rocha e interligados por labirintos e trilhas escavados no subsolo. A igreja de São Jorge, a principal do local, é um monólito em forma de cruz grega.
A construção começou no início do século XII e a região herdou o nome do rei Lalibela, que queria fazer uma nova Jerusalém. Segundo a história, Lalibela foi construída por homens durante o dia e por anjos à noite. A ajuda dos anjos ganha muita força quando imaginamos os recursos da época para construir algo tão grandioso, como descobrir rochas no subsolo de até 45 metros de profundidade, como manter a rocha equilibrada e quais ferramentas e tecnologia para produzir entalhes tão ricos na pedra. Essas igrejas não são ruínas. Desde a sua construção, permanecem ativas e utilizadas para orações. Os ritos e rezas permanecem os mesmos há quase 900 anos. As batinas dos padres também são diferentes do que estamos acostumados, e antes de entrar, é necessário tirar os sapatos. As igrejas de Lalibela fazem parte do Patrimônio Cultural da Humanidade tombado pela Unesco desde 1978. São Jorge é padroeiro da Inglaterra, de Portugal, da Lituânia, da Catalunha, de várias cidades e também dos soldados e dos escoteiros. São Jorge é venerado pelos católicos e também representa Ogum no sincretismo das religiões de origem afro. Se você gostou, fique ligado para as novas publicações. Faça sua inscrição e curta pelas redes sociais. Para saber ainda mais, dê aquela olhada nas fontes de consulta. E até o próximo episódio do Porquês da História.